É legal, o Carlos, quando você fala essa questão do raciocínio. Por quê? O que acontece? Aí a gente também tem um outro detalhe também dentro dessa questão. Porque o jogo, quando se discute a questão do jogo, a gente tem duas situações. Na primeira, a gente tem uma coisa que se pratica muito. A capoeira ela é mais. Eu acho que a capoeira ela é mais. É o jogo de forma instintiva. Trabalha a questão do instinto, né? Então, eu trabalho aquela coisa que a gente chama de ação-reação, né? A minha ação, né, diante de uma situação e como eu reajo a isso. A forma como eu vejo a coisa e como eu reajo àquele tipo de situação. Isso é uma forma instintiva. Então, assim, ou eu posso partir para o jogo de uma forma, né, mais incisiva, no sentido de tentar definir uma situação, por exemplo, ou eu posso recuar. Né? Ponto, isso é uma coisa. Agora, entra o outro lado. Por exemplo, eu costumo dizer, às vezes o pessoal fala assim, a capoeira angola ela é muito lenta. Não é que ela é lenta, só que ela é lenta ali visualmente. Mas, igual você está colocando aí, quando você vai jogar, o seu raciocínio ele tem que ser mais rápido. Você tem que raciocinar mais rápido. Porque você está movimentando lento, mas, na verdade, o cérebro seu está mais rápido. Entendeu? Porque você tem que criar mais coisas. Você tem que improvisar mais coisas. Entendeu? Você tem que fazer um jogo quase que estratégico, ou seja, você tem que estar sempre pensando a longo prazo, você não pode estar pensando a curto prazo. O cara que joga muito rápido, o que acontece? Ele pensa a curto prazo. Não tem como ele pensar a longo prazo, porque ele não tem, fisicamente falando, é impossível. Porque na velocidade que ele faz os movimentos, é impossível ele pensar a longo prazo, não dá. Ou ele chega com a coisa pronta, entendeu? Na cabeça dele, vou fazer isso, pronto, memorizou aquilo ali, né? Então ele já tem aquilo ali memorizado, entendeu? Porque para ele criar na hora vai ser difícil, por isso que dá muita confusão, por isso que às vezes o pessoal agarra, embola, entendeu? Vai muito para força, vai muito para porrada, justamente por isso, porque ele não consegue na cabeça dele ali criar alguma coisa de imediato. Ou ele já vem com uma coisa pronta. Por isso que eu tenho que treinar muito uma coisa só. Quando eu estava discutindo essa questão de técnica, é justamente isso, porque técnica, eu tenho que ficar repetindo aquilo ali o tempo todo. Eu preciso de uma coisa que é quase que praticamente automático. Entendeu? Então, eu tenho que ter uma coisa mais baseada no sistema de sequência. Né? Por causa da velocidade, com a forma como se trabalha. Agora, quando o cara vai, por exemplo, igual, por exemplo, você pega ali um jogo acho que de benguela, né? Não sei, o pessoal fala muito. Aquilo ali, se você reparar, você vai ver que aquilo é praticamente uma sequência. Principalmente o pessoal, né, quem criou, né? Provavelmente, né, faz sentido. É igual a regional, capoeira regional, o cara joga baseado numa sequência. Ele tem que trabalhar dentro daquilo ali. Porque senão a coisa descaracteriza, ela não tem muito sentido. Né? Perde a identidade. O que vai identificar a regional justamente é essa sequência a qual ela é trabalhada, dentro dessas movimentações. Entendeu? No jogo de benguela seria a mesma coisa. O cara deve criar alguma sequência ali para poder conseguir fazer aquilo ali ter um sentido, igual acontece com o miudinho lá. Eu já falei isso aqui várias vezes. Aquilo ali é uma sequência. Você vê que ambas as pessoas, quando estão jogando ali, eles fazem praticamente a mesma coisa. Quando varia ali, igual eu já observei, é muito pouco, mas varia dentro do próprio movimento. Entendeu? Então, vai muito ali, entendeu? Do biotipo de cada um. Né? Tem uns que é mais flexível, uns é mais rápido, uns mais explosivo. Né? Então, uns tem mais, né, tempo de resposta, entendeu? Tem um pouco isso, mas dentro dessa sequência. Então, o cara pode variar ali, mas dentro dela. Agora, a regional é a mesma coisa. Agora, já não é o que acontece com a capoeira angola.
pelo menos o pessoal mais antigo da capoeira Angola, porque a capoeira Angola que está surgindo agora, ela já também já está trabalhando mais ou menos dentro disso também. Está um pouco isso. Então, se você observar a capoeira Angola, muito do que está sendo jogado hoje, está muito dentro desse negócio também. Então, assim, está se perdendo realmente muito essa questão da criatividade. Igual você está colocando a questão do raciocínio rápido. Isso está se perdendo. Entendeu? Alguns dias desses que eu estava jogando com os meninos de capoeira Angola, e você observa que eles jogam muito padrão. Entendeu? Andei jogando com os outros angoleiros também, muito padrão. Entendeu? Eles são muito padrão. Tipo assim, acaba se tornando muito fácil, entendeu? Para gente que já tem uma caminhada mais longa nisso aí, acaba sendo muito mais fácil pegar essa galera mais nova, entendeu? Porque, igual eu estou falando, tudo que eles fazem é resultado imediato. Eles não trabalham com resultado a longo prazo. É um treinamento com resultado imediato. Não é um treinamento a longo prazo. Aí entra aquela questão da estratégia, a questão de preparar. Né? Porque você acaba trabalhando mais com tática. E tática é complicado, porque na medida que a coisa não funciona, você começa a entrar em desespero. Né? Tática não se sustenta por muito tempo. Porque você não tem como ficar fazendo aquele o tempo todo. Somente quando você vai num lugar onde tem um monte de pessoas que, querendo ou não, acaba jogando diferente um do outro. Então, o que você faz aí em termos de tática não vai dar certo. Porque é uma coisa a curto prazo, então não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. Por isso que muitas das vezes as pessoas se impõem pela força, mas pela agressividade. Né? Enquanto que para jogar, por exemplo, você entrar na roda de capoeira Angola para você jogar já é mais complicado, porque a coisa já não funciona muito nesse sentido. Entendeu? Então não dá tempo, porque qualquer movimento que você fizer, o camarada ele vai estar 2, 3 passos na sua frente. Ali não tem muito a ver com velocidade. Né? Aí já tem a ver com estratégia. Aí entra a questão do time. O que é o time? É eu me ajustar ao outro. Eu vou me ajustar, eu não preciso disputar com velocidade, porque o cara já está fazendo isso para mim. Né? Então muda muito. Essa questão do time é justamente isso, porque eu tenho duas opções, porque eu tenho que trabalhar com. Não vou dizer muito a questão da capoeira, a questão de distância, porque a capoeira trabalha muito também com ângulos, principalmente a capoeira Angola. Porque tem movimentos, o que acontece? Movimentos que você faz para dentro, movimentos que você faz para fora, tem movimentos que você faz para frente, tem movimentos que você faz para trás. Assim como tem movimentos que você faz para cima, tem movimentos que você faz para baixo. Né? E tem os movimentos jogados. Né? Tem esse outro detalhe ainda, né? Que eu posso jogar ele em várias direções. Então, olha como é que o troço é complicado. É muito complicado. Então, a velocidade, para você fazer uma apresentação, é interessante. Mas para você trabalhar ela dentro de um jogo o tempo todo, ela já não tem muita funcionalidade. Né? Principalmente se for jogo de trocação. Porque, primeiro, o pessoal, eles mostram muito o que vai fazer. O cara vai bater um martelo, ele praticamente ele perde todo o seu centro de gravidade. Ele joga muito o corpo, né? Ele telegrafa muito, ele avisa muito o que vai fazer. Esse é um outro detalhe. O cara vai bater uma ponteira, mesma coisa, vai bater uma bênção, pior ainda. Né? Vai fazer uma armada, mesma coisa. Né? Golpe de giro, somente meia lua presa, uma queixada, não é mais essa queixada que o pessoal bate aí. Né? Então, assim, é muito telegrafado os movimentos. Então, aí o que acontece? Para mim, compensar isso, essa forma de telegrafar o movimento, aumenta a velocidade. Né? Aumenta a velocidade. Mas no fato de aumentar a velocidade e trabalhando em cima de sequência, o que começa a acontecer? Eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. É uma velocidade, mas há quanto tempo eu vou ficar fazendo isso? Né? Então, assim,
fisicamente começa a ficar impossível eu sustentar isso. Principalmente quando eu pego alguém que não acompanha o ritmo, alguém que amarra o jogo, né? Alguém que tem uma boa noção. Aí entra a questão do timer. Por que eu vou fazer? Eu vou me ajustar à velocidade do outro. Então, eu só tenho que me preocupar em acompanhar. Entendeu? Eu não preciso ficar disputando. Então, é simples assim. Né? É muito simples. Eu posso atrasar o movimento. É outra forma também que eu consigo quebrar o ritmo. Né? Então, tem N maneiras. Primeiro, que tudo que você faz muito rápido, você não vê. Né? Porque você tem um movimento antes, você tem um movimento em si que você faz e você tem ele depois. Né? Então, assim, eu tenho uma preparação para o movimento, aí eu tenho que fazer o movimento e eu tenho que terminar o movimento. Esse é o problema. Né? Como eu estou trabalhando dentro de uma coisa que, no jogo, que é uma coisa que tem continuidade, eu vou ter problema lá no final do movimento. Porque se eu não tiver um movimento seguinte, ou se eu não pensar depois, eu vou ter um outro problema também, que eu posso ser surpreendido. Porque eu não sei o que está me aguardando no final do meu movimento. Porque o grande problema, das vezes, que um camarada faz um movimento, que ele acha que ele vai acertar. Esse acha que é o problema. Isso depende muito com quem você está jogando. Né? Então, tem um ponto nesse sentido. Tem que ver essa parte. Eu bato o martelo, o cara entra com a banda. Será que eu estou pensando nessa banda? Como que eu vou sair dessa banda? Caso essa banda seja aplicada, né? Como que eu vou reagir a essa banda? Tem um pouco isso também. Né? Porque eu não posso pensar no movimento isolado, a menos que eu esteja jogando sozinho. Aí é outra história.